Olá para você que me segue no canal Felipe Dumbi-FD. É muito bom ter você ali do outro lado para mais um vídeo. Hoje estaremos tratando de um assunto exatamente diferente, como já tem sido, como outras vezes aconteceu. Nós temos abordado várias temáticas do ponto de vista bíblico, teológico. E para você que provavelmente está deparando-se com esse canal pela primeira vez, por favor, você ainda não se inscreveu no meu canal, por favor, inscreva-se no meu canal Felipe Dumbi-FD. Clique ali por baixo, ali mesmo, onde está escrito inscrever ou subscrever, como aparece em alguns outros dispositivos. Clique mesmo ali, inscrever ou subscrever, de modo que você possa fazer parte do meu canal. Porque quando você clicar aí e se inscrever no meu canal, você receberá sempre notificações dos próximos vídeos ou de outros vídeos que eu estarei publicando, e ali você estará assistindo ou baixando quando você quiser. E se você gostar desse vídeo, compartilhe com as outras pessoas, seja lá no WhatsApp, nos grupos, ou em particular em off com as outras pessoas. Partilhe lá no Facebook, partilhe também nos grupos Facebook, se você puder, partilhe com as pessoas lá no Telegram, nos grupos Telegram, e exatamente compartilhe com as outras pessoas em outras redes sociais. Isto, se você fizer, você estará contribuindo comigo na expansão do Evangelho, e também, logicamente, você estará colaborando com o Senhor Deus. O tema de hoje, na verdade, tem que ver com o inferno. E colocando aqui de uma forma bem padronizada, o tema é o pensamento bíblico sobre o inferno. Isto mesmo. O nosso tema é o pensamento bíblico sobre o inferno. Provavelmente você já ouviu falar do inferno por uma palestra, por uma pregação, ou até mesmo, quem sabe, você já fez um estudo bíblico atinente ao inferno. Mas o que de fato significa inferno? Alguma vez alguém perguntou: será que o inferno significa tormento eterno? E o outro, certo dia, perguntou: será que inferno significa morte eterna? São várias perguntas que giram em torno deste tema, exatamente deste tema, inferno. No entanto, eu estarei aqui apresentando muita coisa sobre o pensamento bíblico relativamente ao inferno. Espero que você esteja bastante atento, mas esteja mesmo bastante atento, para não perder-se na medida em que eu estiver aqui fazendo a minha abordagem, e espero que você possa, se puder, fazer algumas anotações, pegar uma lapiseira, pegar um caderno ou um bloco, alguma coisa aí, fazer algumas anotações. Ou quem sabe você possa optar pelo método de baixar este vídeo. Então, o inferno é um assunto exatamente polêmico para muita gente. Tanto é que certo dia um indivíduo falou para mim: pastor, que tal você falar sobre o assunto do inferno, assim como uma palestra? Eu disse: eu vou exatamente procurar fazer isto. Mas até este preciso momento que eu estou gravando, até este preciso momento que você está assistindo esse vídeo, eu ainda não dei exatamente essa palestra que este indivíduo pediu-me relativamente
ao tema inferno. Mas você que está assistindo aqui o vídeo, acredito que já não terá muita dúvida sobre este assunto. Na Bíblia nós temos algumas passagens que são muito, mas muito usadas para falar-se exatamente sobre o inferno. Estas passagens nós encontramos tanto no Antigo Testamento como também no Novo Testamento. Por exemplo, temos a passagem de Marcos capítulo 9, verso 43 a 48, este é o Evangelho de Marcos que nós encontramos no Novo Testamento. E nós temos, por exemplo, o texto de Isaías 66, verso 24. Nós temos no Antigo Testamento, temos o texto de Apocalipse, capítulo 14, verso 10 até o verso 11. Temos também o texto lá no Novo Testamento, como fiz referência de Apocalipse, que é parte do Novo Testamento. Temos Mateus, capítulo 25, verso 41 a 46. E temos também outro texto que é muito usado para falar-se do inferno, que é também Apocalipse, capítulo 20, verso 10. Agora, existe exatamente uma ideia relativamente à origem e o significado desta palavra que eu estou aqui a fazer abordagem, que tem que ver com o inferno. No entanto, as passagens do Antigo Testamento, onde lemos a palavra inferno, os autores sagrados do Antigo Testamento, eles escreveram, primeiro, deixa aqui fazer-lhe recordar sobre alguma coisa. Sabe que a maior parte do Antigo Testamento, no seu original, havia sido escrito, o Antigo Testamento havia sido escrito em língua hebraica, no hebraico. E algumas porções, obviamente, foram escritas em aramaico. Algumas porções no livro de Esdras, algumas porções no livro de Esther, algumas porções no livro de Daniel. Entanto, a palavra hebraica comumente usada para inferno é exatamente a palavra Sheol. Isso mesmo, a palavra Sheol, cujo o significado exatamente é sepultura. Sheol vai significar sepultura, Sheol vai significar lugar de silêncio, Sheol vai significar lugar inferior, Sheol vai significar até mesmo lugar dos mortos. E sem dúvidas a palavra Sheol, ela ocorre cerca de 62 vezes em todo o Antigo Testamento. E se você fizer um estudo cauteloso, um estudo mais detalhado, pormenorizado, você vai perceber que a palavra hebraica que eu estou aqui fazendo referência, Sheol, ela vai aparecer, por exemplo, no texto ou no livro de Jonas, capítulo 2, verso 1 a 2. E você vai perceber aí o autor sagrado, o próprio profeta Jonas. O livro de Jonas é parte dos livros dos profetas menores. E ali vai aparecer a frase Jonas desceu ao inferno, como algumas outras traduções colocam lá o termo inferno. Outras, obviamente, vai aparecer lá o termo hebraico Sheol. Então, Jonas, em outras palavras, desceu ao Sheol. No entanto, também esta palavra vai aparecer em Salmos, exatamente Salmos 89, verso 48, onde vai exatamente sugerir-nos a ideia, o autor sagrado, do mundo invisível que não conseguimos evitar. E mais, também vai aparecer no livro de Jó. Jó capítulo 17, verso 13, onde nós temos a percepção do termo Sheol como a última casa do homem. E também em Salmos nós vamos encontrar no capítulo 16, verso 10. Ali dá-nos a percepção de que é o lugar onde o Messias não permaneceria. No entanto,
até no primeiro livro da Bíblia, escrito por Moisés, Gênesis, o termo também vai em Gênesis capítulo 42, verso 38, lá onde Jacó disse que iria após a morte. Exatamente ali aparece o Sheol, dando essa significação. Agora, inferno no Novo Testamento, que é o segundo testamento da Bíblia, é a tradução de 3 palavras gregas. Isto mesmo. Quais são as três traduções dessas 3 palavras gregas? Eu estou aqui a me referir às 3 palavras gregas Hades. Estou a me referir aqui, você já ouviu provavelmente falar do termo Hades. Estou aqui a me referir do termo Gehenna, Hades, depois tem o segundo, Gehenna, e também a terceira palavra grega, que é Tártaros. Você provavelmente já ouviu falar de Tártaros. No entanto, Hades, palavra grega, vai significar sepultura, e a palavra correspondente a Sheol, dentro do contexto de Salmos, por exemplo, Salmos capítulo 16, verso 10, que é um dos textos que eu apresentei anteriormente. E no livro de Atos, por exemplo, capítulo 2, verso 27 e o verso 31, vai aparecendo também a palavra Hades. E é interessante que a palavra Hades, ela vai aparecendo 10 vezes no Novo Testamento. 10 vezes. E é também aqui fundamental dizer que elas vão aparecendo 10 vezes com os significados que anteriormente, carregando os significados que anteriormente eu apresentei. E a segunda palavra grega, eu falei primeiro do Hades, agora vou falar do Gehenna. Gehenna é muitas das vezes traduzido ou interpretado como sendo lugar de fogo no Novo Testamento. No entanto, Gehenna, como muitos interpretam, lugar de fogo no Novo Testamento, é o nome do Vale de Hinnom. Você provavelmente já ouviu falar do Vale de Hinnom. Tanto é que muitos, às vezes, ao colocarem aí estamos a falar do Vale de Hinnom, e aqui, dentro da palavra grega Gehenna, muitos estudiosos da Bíblia colocam igual a Vale mais Hinnom. No entanto, Gehenna é o nome do Vale de Hinnom, um local fora dos muros de Jerusalém, outrora usado para culto a Moloque. Por exemplo, pode ser verificado isso ou evidenciado no livro do profeta Jeremias, capítulo 7, verso 31, e também no livro de 2 Crônicas, capítulo 28, verso 3, que os judeus transformaram em lugar de incineração de lixo e cadáveres de animais e malfeitores. No Vale de Hinnom, o fogo era alimentado com enxofre para não se apagar, e o que não era devorado pelas chamas, ou era pelos vermes. E é interessante que essa compreensão é essencial dentro do contexto aqui do assunto que tem que ver com o inferno. Jesus e outros profetas, eles compararam o Vale de Hinnom, Gehenna, com o castigo final dos ímpios. E em Isaías, por exemplo, 66, verso 24, aí nós temos a percepção do fogo que não se apaga e o verme que não morre. Basta você chegar ali nas Sagradas Escrituras, você vai perceber isso. Eu tenho aqui a minha Bíblia aberta, você pode ali acompanhar também.
esse texto de Isaías 66, verso 24, do fogo que não se apaga e o verme que não morre. O texto é muito claro relativamente a estas palavras que eu estou aqui fazendo referência. E em Mateus capítulo 10, verso 28, ali dá o entendimento de onde, de Guiena, onde os ímpios serão lançados, inclusive destruídos. Mesmo em Mateus capítulo 5, verso 22, nós temos aí a percepção de Guiena, onde quem julga ao próximo vai parar. E no Evangelho segundo Marcos, capítulo 9, verso 43 a 48, Guiena, aí nós temos a percepção do verme e fogo, uma referência óbvia ao vale de Rinom, que inclusive é evidenciado até mesmo no Antigo Testamento, conquanto a terceira palavra grega é Tártaros, que eu fiz referência anteriormente. Falei primeiro do Hades, falei do segundo, primeiro Hades, segundo Guiena, a terceira palavra é Tártaros. E Tártaros exatamente vai significar lugar de trevas, onde os anjos maus foram lançados e onde permanecem à espera do juízo final. E esta exatamente palavra pode ser encontrada em Judas 6. Isso mesmo. E Tártaros, ela ocorre apenas uma vez em todo o Novo Testamento. Apenas uma vez. E quero aqui dizer algo que possa ser fundamental para a nossa compreensão dentro desse assunto que tem que ver com o inferno. Você lê várias vezes na Bíblia as palavras, o significado das expressões, por exemplo, para sempre, pelos séculos dos séculos, eterno, fogo eterno. Você vê, estas palavras não têm, tem outra também, não tem descanso nem de dia nem de noite. Então, estas palavras, ou estas expressões, melhor, não significam necessariamente algo que não tem fim. Repito, estas expressões não significam necessariamente algo que não tem fim. Elas, de facto, traduzem as palavras gregas aion e aionios. Isto mesmo, em textos como, por exemplo, Filemão, verso 15 e verso 16, onde ali nós temos a percepção de Onésimo, que seria escravo de Filemão para sempre. E aí o termo, obviamente, usado é o termo aionios, até a morte, interpretado por muitos teólogos até e comentaristas bíblicos. E também temos o texto de Judas 7, que faz referência de Sodoma e Gomorra, queimadas pelo fogo eterno. Exatamente, compreende-se em muitas versões bíblicas assim. E ali, obviamente, o termo usado o termo grego é aionion. Isto mesmo, aionion, efeito eterno, vai tendo este significado. E também temos a presença deste mesmo termo em Lamentações capítulo 4, verso 6, mas do hebraico, exatamente do hebraico, derivando do hebraico Sheol. E na segunda epístola de Pedro, capítulo 2, verso 6, nós temos aí a declaração exatamente escrita por Pedro, e ali aparece o termo cinzas dentro do quadro das palavras gregas que estou aqui fazendo referência. No entanto, de uma forma conclusiva, posso aqui dizer que o fogo eterno
de facto, não fica eternamente queimado, mas tem efeito eterno e não se apaga até cumprir o seu propósito. As palavras gregas que eu fiz referência aqui, aion e aionios, têm sentido literal de eternidade, quando se referem a Deus ou até mesmo a coisas do céu. E isto aqui é muito primordial para que você possa interpretar bem essas palavras gregas. Agora, talvez a sua pergunta seja: como será o fim dos ímpios? Como será o fim dos ímpios, afinal de contas? Malaquias, capítulo 4, verso 1 e o verso 3, aí nós temos o entendimento de que o profeta fazendo aí a descrição de que se tornarão em cinza. Lá aparece a frase se tornarão em cinza. E em Ezequiel capítulo 28, verso 17 a 18, lá temos o texto sugere-nos a ideia de Satanás também, de que Satanás também será incinerado. Outro sim está o texto de Salmos 37, onde tem ali onde temos aí o questionamento ou a pergunta: enquanto os justos herdam a terra, o que ocorrerá de facto aos ímpios? Talvez seja uma questão sua dentro deste capítulo 37 de Salmos, conquanto este capítulo 37 já apresenta a resposta relativamente enquanto os justos herdam a terra e o que vai ocorrer exatamente com os ímpios. E essa percepção, para além de eu vou já explicar dentro do contexto aqui de Salmos 37, mas essa percepção de enquanto os justos vão herdando a terra, o que vai ocorrer com os ímpios, nós podemos compreender dentro também do que o apóstolo Paulo escreveu na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16 a 17, em paralelismo a Apocalipse capítulo 20. Apocalipse capítulo 20. E é interessante agora aqui explicar dentro do contexto de Salmos 37, que esta pergunta, enquanto os justos vão herdando a terra, o que vai ocorrer aos ímpios? Nós temos aí as respostas dentro do próprio capítulo 37. Veja, por exemplo, verso 9 e o verso 10 deste capítulo em destaque, vai aparecer aí as expressões exterminados. E essa expressão, ou esta palavra, exterminados, vai aparecer 4 vezes neste capítulo 37 de Salmos. No entanto, o ímpio vai aparecer também lá outra expressão de que o ímpio não existirá. E no verso 20 deste capítulo, nós temos aí outra expressão de que os ímpios perecerão, desaparecerão como fumaça. E no verso 35 a 36 deste mesmo capítulo, nós temos aí outra expressão, outra frase: não será achado o ímpio. E no verso 38 também aparece a frase: serão destruídos. O Salmos 21, verso 9, nós aí temos exatamente a ideia do fogo que consome, devora também o ímpio. Ou seja, fogo consome e fogo devora o ímpio. Agora, só para você refletir um pouco, pense comigo. Essa é apenas para você refletir. Reflita comigo. Tormento eterno requer vida eterna. Obviamente, tormento eterno requer vida eterna. Desfrutarão os ímpios desse dom de Deus, concedido apenas mediante a fé em Jesus?
Será? Veja, por exemplo, ou leia com mais cuidado, leia de forma cuidadosa Romanos capítulo 6, verso 23, leia João capítulo 3, verso 15 e 16, leia também o verso 36 de João capítulo 3. Você vai ter uma percepção mais alargada a respeito disso. Se é que os ímpios desfrutarão desse dom de Deus concedido apenas mediante a fé em Jesus. Vida eterna. Será que eles vão desfrutar, os ímpios? Porque isso só será concedido para aqueles que têm se preparado para fazer parte do reino eterno de Deus. Agora, para os ímpios, obviamente, o texto que eu dei inicial, o texto que eu dei entre João capítulo 3, 15 e 16 e o verso 36, eu dei o texto de Romanos 6, verso 23, já temos a percepção muito clara de que o salário do pecado é a morte. Então, se o salário do pecado é a morte, obviamente os ímpios serão destruídos, não vão desfrutar de uma vida eterna. Então, é isto. Não pode haver nenhum inferno a arder agora no universo, pois o fogo do inferno tem origem no céu, quando Deus o acender e o lançar à terra, dentro do quadro ou à luz de Apocalipse capítulo 20, verso 9. Agora, talvez uma pergunta que possa pairar na sua mente seja: como os ímpios serão atormentados dia e noite sem descanso? Sabe, para quem já ouviu falar da escritora norte-americana Ellen G. White, que viveu entre 1827 a 1915, ela escreveu um livro intitulado História da Redenção. E neste livro, na página 429, Ellen White escreve de que alguns são destruídos num momento, enquanto outros sofrem muitos dias. Todos são punidos segundo suas ações. E ela diz que Satanás, depois que perecerem os que pelos seus enganos caíram, deve ele ainda viver e sofrer. Leia isto com muito cuidado e você vai perceber, afinal de contas, o que eu estou querendo dizer para você. E mais, agora você se questiona: então, de onde é que veio o conceito popular de inferno? A ideia popular de inferno, onde é que veio? Talvez você já ouviu falar de Frei Leonardo Boff. Se você já ouviu falar do Frei Leonardo Boff, ele escreveu o livro intitulado Vida para Além da Morte. Neste livro, Vida para Além da Morte, ele escreveu o seguinte pensamento: inferno é invenção dos padres para manter o povo sujeito a si. É um absurdo que se petrifica no absurdo. Se eu pudesse, diria a todos, mas não posso, dizia exatamente Frei Leonardo Boff neste livro intitulado Vida para Além da Morte. No entanto, este é um assunto que tem causado polêmica por parte de muitas outras pessoas. Pelo menos eu espero que esta abordagem seja suficiente para você compreender profundamente e explicar aos outros relativamente ao pensamento bíblico sobre o inferno. Lembre-se de compartilhar, por favor, compartilhe esse vídeo com as outras pessoas. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família e continue acompanhando-me aqui no canal Felipe Dumbe-FD, assistindo continuamente os meus vídeos. Tchau, até a próxima!